Nesta aula, nós vamos continuar falando sobre calor. Na primeira aula, fizemos uma introdução sobre o que é o calor, né? Na segunda aula, resolvemos um exercício e nessa aula nós vamos dar prosseguimento. São 3 aulas sobre esse assunto. Na próxima aula, vamos introduzir aí a primeira lei da termodinâmica. Bom, hoje nós vamos falar então sobre calor latente, né, e mudança de fase. Então, muitas das vezes, né, nós temos aí, como a gente pode considerar aqui, né, um cubo de gelo, né? Ele vai estar no seu estado sólido, né? E a gente pode imaginar que esse cubo de gelo ele sofra, né, uma mudança de fase, do sólido para o líquido, ou então do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, ou nós podemos imaginar o contrário, né? Nós temos, no caso aqui, estado gasoso, né, da água. Nós podemos imaginar ela no seu estado líquido e depois no seu estado sólido. Então, nós vamos ter aqui a fusão, né, a ebulição, condensação, solidificação. E, às vezes, né, a matéria, né, ela muda o seu estado. Então, por exemplo, se você tem um cubo de gelo e calor, né, é absorvido pelo cubo de gelo, o que acontece? Né? A temperatura do gelo começa a aumentar e vai chegar uma hora, né, que esse cubo de gelo ele começa a derreter até ele passar o seu estado líquido. Se continuar ainda absorvendo calor, né, de líquido vai para gasoso. E o contrário também é verdade, né? Se a água, né, o estado gasoso da água, ela começa a perder, né, calor, do estado gasoso ela vai para o estado líquido, ela continuar perdendo calor, ela vai para o estado sólido. Porém, né, acontece aqui, nós vamos tratar agora dessas mudanças, né, do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Talvez não é tão simples assim. Então, quando você tem uma mudança de fase do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido, ou do líquido para o sólido, o que acontece? Do sólido para o líquido, né, e do líquido para o gasoso, você está absorvendo, né, calor. E do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, você está perdendo calor. Nessas situações, o que acontece de sólido para líquido é que a temperatura vai chegar um instante aqui, né, que o gelo vai começar a adquirir calor, porém a temperatura do gelo não vai mudar. Em outras palavras, a temperatura não vai variar. No lugar disso, o gelo, né, ele se funde, né? A fusão aí é um exemplo, né, de mudança de fase ou mudança de estado. Então, nós temos aí alguns tipos de mudança de fase, como vocês podem ver aqui na tela. Quando acontece, né, essa mudança de fase ou mudança de estado, ocorre, né, o que acontece? Ocorre o rompimento, né, das ligações que mantém, né, essas entidades químicas, né, aqui, essas entidades microscópicas juntas, né? Em um sólido, por exemplo, os átomos, né, as moléculas, né, elas estão ligadas, né, mais fortemente. E exercem forças atrativas, né, umas sobre as outras, né? Num líquido, né, por exemplo, essas moléculas também elas estão ligadas mais fortemente, porém, né, elas possuem, né, uma maior mobilidade, né, para se movimentar, né? Então, num sólido elas estão mais fixas, né? Num cubo de gelo, por exemplo, elas têm menos liberdade, né, para se movimentar, mas num líquido elas possuem uma certa liberdade, né? Então,
é necessário, né, nesse caso, dar energia, né, uma energia que seja suficiente para romper, né, essas ligações. Então, indo do líquido, por exemplo, para o gás, né, do líquido para o gasoso, é a mesma coisa, né? As moléculas elas estão ligadas mais fortemente, né? E você precisa colocar energia no sistema para quebrar essas ligações. Do líquido para o gasoso, vai chegar um momento em que a temperatura também não vai haver variação de temperatura e essa energia que o sistema está ganhando, né, vai ser utilizada para quebrar todas as ligações. As moléculas, né, em um gás, a gente sabe que elas estão muito mais afastadas, né? Então, se você tiver um volume, elas vão ocupar todo o espaço, né? Todo aquele volume. Se você colocar um gás dentro de um container, né? O gás vai ocupar todo aquele volume, todo aquele espaço que ele tem para se movimentar, né? Então, aqui, o que acontece do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso? O rompimento, né, de ligações. Não necessariamente, né, significa o aumento de movimento, mas ligações, né, elas são rompidas, nesse caso, né? E essa é uma energia que é chamada de energia potencial. Veja bem, a energia cinética ela causa, né, a variação de temperatura. Chega do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, o que acontece? Vai chegar um instante que essa energia cinética não vai mais alterar, não vai ter mais variação de temperatura. Quando não tiver mais variação de temperatura, então a energia cinética ela não vai aumentar, né? Ela não vai nem aumentar nem diminuir. E essa energia que está sendo absorvida pelo sistema, ela é uma energia chamada de energia potencial. E essa energia potencial é utilizada para quebrar todas as ligações, no caso aqui do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Ela é utilizada para quebrar essas ligações. Essa energia também, ela continua ainda sendo uma energia mecânica, tá? Quero frisar bastante isso. Então, quando a gente aumenta, né, a energia de um sistema, a energia ela acumula, começa a se acumular, e essa energia é utilizada para romper as ligações. E essas ligações, né, são as ligações que mantêm, né, essas entidades microscópicas, né, formando, né, vários estados da matéria. Eu estou usando aqui a água como exemplo, ou o cubo de gelo aqui, mas você pode utilizar isso aqui para qualquer outro material. Então, por exemplo, enquanto a água, né, ela é aquecida, o que acontece? Né? Os movimentos das suas moléculas aumentam. A temperatura também aumenta, né? Se você tiver a 0 graus Celsius e for até 100 graus Celsius, então, quando a temperatura atinge então o ponto ali de ebulição, as moléculas elas não podem mais, ela não vai mais aumentar, né, a sua energia cinética. As moléculas não podem mais aumentar a energia cinética e elas permanecem no líquido. Então, enquanto a água líquida se transforma em vapor, o acréscimo de energia é utilizado para romper as ligações, né, no caso, intermoleculares. A energia, né, desse sistema é utilizada para aumentar a energia potencial, porque eu não estou tendo mais variação de temperatura. E essa é a energia potencial das moléculas, né? Em vez de aumentar a energia cinética, eu estou aumentando a minha energia potencial. Como a temperatura ela é a medida da energia cinética, né? Ou se você preferir se lembrar lá da teoria cinética dos gases, é a média de translação das moléculas, então a temperatura não vai variar. Agora, se você imaginar o processo inverso, qual que é o processo inverso? Do gasoso para o líquido,
do líquido para o sólido. Nesse caso aqui, o sistema está perdendo energia, né? No processo inverso, por exemplo, o vapor para o líquido, do vapor para o líquido aqui, e do líquido para o sólido, parte dessa energia agora vai chegar, então, do gasoso aqui para o líquido, vai chegar um momento, né, o sistema começa a perder energia, vai chegar um instante que o sistema não vai mais variar a sua temperatura. Quando não varia a temperatura, não tem variação também da energia cinética, né? Então, a energia cinética não muda mais, e essa energia que começa a ser acumulada, ela é uma energia potencial e ela é utilizada para refazer aqui as ligações intermoleculares. Se antes eu estava quebrando as ligações intermoleculares, agora eu estou refazendo as ligações intermoleculares, tá? Isso aqui é a energia potencial. Então, durante a transição de fase, há um acúmulo de energia sem que a temperatura varie. Como que a gente calcula isso, né? Então, essa energia, o calor, né, que é igual a uma massa vezes o meu calor latente. L aqui é o calor latente. O calor latente, né, ele é uma característica de cada substância, né? Falta um acento aqui. E de cada mudança de estado. Então, o calor latente ele pode ser de fusão ou pode ser também de vaporização, né? Então, aqui eu coloquei o calor latente da água, de 1 atm, que é o calor latente, né? 303,5 kJ por quilogramas. E isso aqui é uma temperatura de 273,15 Kelvin, certo? Então, você pode também converter essas unidades aqui, tá? E aqui também eu coloquei o calor de vaporização. Deixa eu colocar aqui o acento aqui. Aquela palavra aqui. Também nós temos aqui o calor latente de vaporização da água, né? A 1 atm, né? A pressão de 1 atm, é 2,26 megajoules por quilogramas. Uma coisa que é importante, né, frisar aqui é que é necessário, perceba esse valor aqui, ele é necessário, né, mais energia para transformar 1 kg de líquido em vapor do que 1 kg de gelo em líquido. Tá? Então pense a respeito disso. É necessário mais energia para transformar 1 kg de líquido em vapor do que 1 kg de gelo em líquido. Bom, então, aqui já indo para a parte final aqui dessa aula, é mais fácil, né, derreter 1 kg de gelo que formar 1 kg de vapor. É isso que isso aqui está mostrando. Bom, além disso, a gente pode aqui também ver um gráfico, né? Vamos ver aqui esse gráfico. Aqui, né, então, tem esse gráfico aqui, é apenas um esboço, né? Então, aqui, ó, existe uma maneira, né, que essa aqui é diagramática, né, de acompanhar aqui essa evolução aqui, uma substância quando ela muda de fase, né? Então, aqui eu coloquei a temperatura inicial, conforme a temperatura aumenta, né, o tempo vai aumentando também. Então, se a gente fornecer uma quantidade fixa de energia por unidade de tempo, quanto esse sistema absorve, a gente observa o seguinte. Veja bem, estou fornecendo aqui uma quantidade fixa de energia por unidade de tempo. Então, enquanto o sistema absorve aqui, quando adicionamos ou podemos imaginar também retiramos calor, né? Pode ocorrer a variação de temperatura, que é esse caso aqui. Essa reta aqui.
ocorre a variação de temperatura. Chegando nesse ponto aqui, a temperatura para de variar e aqui ocorre a variação, ocorre uma mudança de estado, né? Uma mudança de estado. Repare que aqui a temperatura é constante, né? O eixo Y é o eixo da temperatura, o eixo X é o eixo do tempo. Então aqui, ó, para a temperatura não varia e aqui eu tenho uma mudança de estado. Aqui eu tenho uma variação, né? A minha energia cinética está aumentando e aqui a minha energia potencial, né, ela está aumentando. Então a energia interna de um sólido, ela está associada, né, à vibração dessas moléculas. Tá? Então aqui nesse caso aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho aqui uma variação de temperatura, né? Estou dando calor para o meu sistema, a temperatura está variando e aqui ocorre o quê? A energia potencial aumenta, ocorre o rompimento das ligações. Aqui ocorre o rompimento da ligação, aqui também. E aí, aqui ocorre o rompimento da ligação, que é onde ocorre a mudança de estado. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver o seguinte. Aqui o contrário também acontece, né? O sistema aqui vai perdendo calor. E aqui eu tenho também energia potencial, e ela é utilizada, né, para refazer as ligações. Então a energia interna do sistema, né? Nós estamos aqui considerando a água, mas pode ser qualquer outro material. A água porque é o mais simples. A energia interna do nosso sistema está associada com o quê? Com a energia cinética. A energia potencial aqui, né? Onde ocorre a mudança, né, de fase, ela está relacionada com a energia de vibração das moléculas e com a energia, né, de rotação das moléculas. Para concluir, né, quando o sistema está, né, lá no seu estado gasoso, a energia interna de um gás, né, ela está associada à energia cinética, energia de translação, energia de movimento. Todas essas energias são mecânicas, tá? Porém, ela se transforma conforme o sistema permite que ocorra essa mudança, tá? Então você pode ter aqui no caso seria estado gasoso, né? Então é a ebulição, na verdade, né? Aqui é onde o sistema está mudando de fase. Então o contrário também você pode imaginar, você pode dar energia para o sistema, né? Esse sistema ir do sólido para o gasoso. Você pode fazer o processo inverso também. O que é importante saber é que quando ocorre a mudança de fase, a energia interna, né, a energia cinética interna do sistema, ela para, né, ela não se altera mais. Por quê? Porque a temperatura se mantém constante. Essa energia ela é acumulada e ela é utilizada, ela é transformada ela é uma energia transformada não, né? Ela é acumulada e ela é chamada, essa energia acumulada é chamada de energia potencial e ela é utilizada ou para quebrar as ligações ou para refazer, né, essas ligações, né? Vai depender se você está dando energia para o sistema, retirando energia do sistema, né? Se você está indo do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, né? Então, você pode estar quebrando essas ligações intermoleculares ou você pode estar formando essas ligações intermoleculares. Bom, então, para essa aula é isso. Para que não fique muito extenso, eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula eu vou produzir aqui o conceito da primeira lei da termodinâmica. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários.
Por hoje é só, então. Até a próxima. Valeu. Até a próxima, então. Falou.